Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos continuar nos nossos devocionais. Nós vimos nos dois últimos devocionais que o homem estava morto em seus delitos e pecados, foi resgatado pelo Senhor, foi eleito pelo Senhor, e essa eleição daqueles que foram resgatados, ela é uma eleição incondicional, porque ela não depende dos méritos humanos. Essa é a grande certeza que nós temos. O terceiro ponto da doutrina da graça é a ideia da expiação limitada, mas eu prefiro a expressão expiação definida. Para isso, nós vamos ler o texto de Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 11. Nós vamos ler todo esse texto. Versículo 11 diz assim: Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as necessidades deles, as iniquidades deles, levará sobre si. Isaías 53 descreve toda a paixão de Cristo, o ato de Cristo sendo levado à cruz do Calvário, morrendo a nossa morte, morrendo em nosso lugar. Esse texto é um texto profético porque aponta para aquilo que aconteceu com Cristo séculos depois. E aqui no versículo 11 é dito que tudo aquilo que ele sofreu teve um propósito, e o final é: ele viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Por que isso aconteceu? Porque a morte de Cristo na cruz do Calvário não é uma oferta, como alguns gostam de dizer. Algumas pessoas dizem que a morte de Cristo na cruz do Calvário é uma possibilidade de salvação para todo aquele que quiser. Então, se alguém quiser, alguém vai olhar e dizer: olha, eu acho que eu quero ser salvo. Então ela vai lá e fala assim: Senhor, me salva. Aí Deus fala: não, tudo bem, então já que você quer, eu vou salvar. Mas isso não bate com a primeira doutrina, que diz que o homem está morto em seus delitos e pecados e, portanto, ele carece de Salvador. Ele não tem essa condição de escolher a salvação. E a obra que Cristo fez na cruz do Calvário não é uma oferta de salvação, é uma salvação efetivada. Cristo de fato morreu na cruz pelo seu povo, e aqueles pela qual Cristo morreu verdadeiramente foram salvos pelo Senhor. A obra de Cristo na cruz do Calvário não é um trabalho inacabado, não é um trabalho facultativo, pelo contrário, é um trabalho definitivo, decretado, firme, absoluto, com eficiência. Cristo de fato morreu na cruz do Calvário, e aqueles pela qual Cristo morreu verdadeiramente estão com o Senhor. Isso é o grande poder da expiação. Deus de fato morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Nós deveríamos ser mortos pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, mas Cristo assumiu o nosso lugar, Ele nos justificou e Ele de fato fez isso por nós. É por isso que nós somos selados. A obra de Cristo, portanto, resumindo, não abre uma possibilidade de salvação, não abre um caminho facultativo, pelo contrário, a obra de Cristo na cruz do Calvário é um trabalho efetivo. É por isso que o texto diz: ele verá o fruto do trabalho e ficará satisfeito. Ou seja, ele vai ver a conclusão. E de fato, Jesus mesmo disse em João: Senhor, aqueles a qual tu me deste, eles estão comigo, eu não perdi nenhum. Eu morri, eu vou morrer por eles e de fato vou transformar a vida deles. De todas as tribos, povos, línguas e nações, muitos adorarão ao Cordeiro de Deus, que de fato morreu na cruz do Calvário por nós. Essa é uma grande verdade que deve preencher o nosso coração de alegria. Em Cristo Jesus não há insegurança. Em Cristo Jesus não há um se, não. As coisas de fato aconteceram. Cristo de fato morreu pelos eleitos e salvou os eleitos, e eles estão selados para o dia da redenção. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tão grande verdade das Escrituras, que dizem de fato que nós estamos em Ti, porque o Senhor morreu a nossa morte,
nos substituiu na cruz do Calvário e nos deu vida e vida com abundância. É por isso que nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o nosso próximo devocional.